46. Educação. Ora bem, isto posto, falaremos de outro tema relacionado com a vida em Saturno. Abordarei então o tema educação, sobre o qual muito há que dizer em relação ao gigante espacial do qual estamos tratando. Faríamos antes da instrução e das atenções que a mesma desfruta por parte das autoridades saturninas. Agora falaremos particularmente do tema educação, igualmente merecedor de todas as atenções dos dirigentes e das instituições saturninas. Sendo as almas saturninas, em regra, possuidoras de alto nível espiritual, por isso que mereceram das forças superiores do planeta a sua designação para nele ingressarem, havemos de concluir que devem ser também possuidoras de alto nível de educação, o que em verdade se afere do trato educado, respeitoso e atento, demonstrado em todos os momentos de sua vida diária. O motivo de grande alegria testemunhar-se um pequeno ou grande debate entre as almas saturninas, a propósito, seja do que for, verificando-se a maneira respeitosa, cavalheiresca com que o fazem. Em princípio, todo interlocutor é merecedor de todo respeito e acatamento, não obstante poder-se discordar de suas ideias. A perfeita educação saturnina faz que todo e qualquer debate de ideias ou de princípios se realize sem sombra de melindre ao interlocutor, cujas ideias são dignas de todo respeito. Este comportamento é o resultado, primeiro, do grau evolutivo adiantado das almas saturninas, e, em segundo lugar, devido aos cursos educacionais adquiridos nas instituições culturais saturninas, onde, conforme ficou dito, uma notável porcentagem dos alunos ingressa após a conclusão dos cursos básicos. Os saturninos apreciam sobremaneira cursar as escolas de filosofia que existem em grande número e em todas as cidades, nas quais aprendem, ou recordam, princípios e conceitos necessários ao bom encaminhamento de suas vidas presentes. Sobretudo, o desenvolvimento do raciocínio muito tem a lucrar ao longo dos cursos ministrados nas escolas saturninas de filosofia, nas quais mestres e alunos se empenham em apurar, desde as origens da vida espiritual, sua causa primária, a melhor maneira de convivência planetária, visando a implantação das verdades autênticas no âmago de todas as criaturas. E este é um estudo deveras apaixonante das classes mais cultas daquele grandioso planeta, constituindo verdadeiro deleite espiritual, assistir-se aos debates periódicos que ali se realizam sobre temas educacionais, sob o prisma da espiritualidade de todos os seres humanos. O assunto é recebido pelo auditório com verdadeira reverência para ser longamente meditado, sinal evidente do elevado grau de espiritualidade peculiar a todas as almas saturninas. Já tem durante, ou melhor, já tem sucedido durante os debates estabelecidos nas reuniões deste tipo tornar-se um ambiente de tal maneira mediunizado que entidades imateriais atraídas pela elevação do tema em debate ali se manifestam e proferem verdadeiras aulas de espiritualidade para encantamento dos assistentes. Tantas e tantas vezes este fenômeno se tem verificado que todos o desejam e esperam nas reuniões realizadas ansiosos de ouvir a palavra autorizada das entidades imateriais que se dignam de comparecer. Suas palavras são então escutadas em religioso silêncio e seus conceitos e ensinamentos recebidos como a última palavra sobre o assunto. São por isto muito frequentes as reuniões nas altas esferas educacionais de Saturno, com real proveito para os ouvintes, que passam por isso a considerar-se criaturas privilegiadas. Isto ocorre, como é óbvio, em virtude do adiantamento espiritual das almas saturninas e da correção com que conduzem as suas vidas de almas encarnadas, obedientes aos mais elevados preceitos das leis espirituais aplicadas às almas encarnadas.
Os dias e as semanas seguintes ao tipo de reunião filosófica acima descrito decorrem para os felizes assistentes em meio a constantes meditações sobre os conceitos escutados num processo natural de assimilação, de quanto ouviram e puderam compreender. O assunto é levado para os respectivos lares pelos ouvintes e ali transmitido aos familiares atentos, dado que em Saturno qualquer tema relacionado com a espiritualidade é ouvido com especial atenção por todas as almas encarnadas. É então motivo de grande alegria para os familiares dos felizes assistentes daquelas palestras filosóficas participarem de temas tão importantes para eles, no seu desejo constante de elevarem cada vez mais o conhecimento das leis espirituais e sua aplicação à vida saturnina. 47. Intercâmbio espiritual. Os saturninos em geral, mas principalmente as classes mais cultas da população, apreciam de modo particular o intercâmbio espiritual com seus entes queridos que partiram, e a tal ponto que essa prática se realiza semanalmente com a presença das respectivas famílias. Constituíram-se ali numerosas organizações associativas com a finalidade de instruir e preparar as pessoas para esse intercâmbio, através do qual as almas que partiram se comunicam com as que ficaram, transmitindo a estas ensinamentos e conselhos destinados a contribuir para que possam as almas encarnadas apurar cada vez mais as suas qualidades morais. Sendo os saturninos dotados de várias faculdades mediúnicas inatas, eles sentem grande prazer em exercitá-las continuamente, pela alegria de poderem comunicar-se com as almas queridas que partiram. Tal prática eles a exercem naturalmente, sem fanatismo, recolhendo excelentes conselhos e ensinamentos relacionados com o seu comportamento como almas transitoriamente encarnadas. Graças ao seu adiantamento espiritual, sabem as almas encarnadas naquele grandioso planeta que sua estada num corpo físico representa uma nova etapa de sua existência de almas em pleno progresso espiritual, e por isso se preocupam em viver uma vida de estudo e aprimoramento de suas qualidades morais, no que se sentem bastante ajudadas pelos conselhos que recebem daqueles que partiram. Independente deste contato, que eu direi familiar entre as almas encarnadas e as desencarnadas, registram-se em Saturno fatos bastante eloquentes no mesmo gênero de intercâmbio espiritual. Existem várias instituições em todas as grandes e pequenas cidades saturninas destinadas especialmente à divulgação de elevados princípios filosóficos entre as pessoas de nível cultural, com reuniões semanais em todas elas, frequentadas pela melhor sociedade saturnina, vivamente interessada no conhecimento de quanto se relacione com a sua evolução espiritual. As reuniões nestas instituições revestem-se invariavelmente de um elevado grau de interesse para os assistentes, constando de palestras e dissertações proferidas por elementos da própria sociedade, expondo suas observações acerca da finalidade da vida. Estas palestras raramente excedem a 30 minutos, havendo no máximo 3 oradores em cada reunião, com intervalo de um número musical para a melhor assimilação do auditório. Terminada esta primeira parte das reuniões, ali comparecem e se apresentam 2 ou 3 entidades do mundo espiritual, às quais cabe apreciar e comentar as palestras ou dissertações ali proferidas, cuja palavra é ouvida pelo auditório com verdadeiro prazer espiritual. As entidades designadas pelo alto para comparecer a estas reuniões de Saturno são, em regra, espíritos de grande evolução, verdadeiros mestres do mundo espiritual, designados para continuar no solo saturnino os ensinamentos por eles ministrados no alto às mesmas almas então encarnadas. O valor destas reuniões espirituais é devidamente apreciado pelos saturninos, que meditam e comentam o resto da semana sobre os conceitos e revelações recebidos. Isto produz o mais belo efeito em todos os felizes assistentes de tais reuniões,
servindo para manter viva no pensamento de cada um a ideia superior do aprimoramento espiritual que todos vieram buscar em mais uma reencarnação no solo saturnino. O assunto divulgado, estudado ou debatido em cada uma destas reuniões espirituais de Saturno, como que ocupa a mente dos ouvintes durante os dias que se seguem, constituindo para todos eles um prazer e uma alegria inigualável. Vejamos agora o que existe de semelhante na Terra. Notamos todos nós do mundo espiritual que uma simples semente de espiritualidade existe e procura germinar em certas regiões do solo terreno. Como simples semente que é, ainda luta contra elementos contrários que procuram sufocá-la para que não cresça, se desenvolva e comece a dar frutos. Verificamos então com alegria a germinação da espiritualidade em numerosos corações que procuram desenvolvê-la e transmiti-la a outros corações já iluminados pela fé. Esse trabalho merece todo o apoio das forças superiores, porque é bom e digno de se estender a todas as classes. Verificamos que os homens mais bem preparados no meio terreno ainda vacilam em aderir à espiritualidade vitoriosa, temendo com isto ver-se diminuídos perante os seus pares. Puro engano o seu, porque em verdade o culto da espiritualidade abriu-lhes-á tão belos e grandiosos horizontes de luz, paz e progresso, que todos bendirão a decisão tomada de ingressar no culto luminoso da espiritualidade. Congreguem-se, pois, homens cultos da terra, e procurem atrair as forças superiores às suas organizações em dias certos, para delas ouvirem o que de belo e grandioso ainda ignoram. Preparem-se então todos os homens cultos da terra para receber no mundo espiritual a luz maravilhosa que se projetará em sua inteligência e os transformará de homens cultos em homens sábios, hoje na terra e amanhã no alto. Congreguem-se, pois, homens cultos da terra, organizem-se em instituições destinadas à cultura espiritual e preparem-se para ouvir das entidades iluminadas do alto a palavra de instrução e sabedoria que os transformará de homens cultos em homens sábios e santos. As forças superiores do mundo terreno aguardam apenas a sua decisão. Congreguem-se, pois.